Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Muito bem. Vocês estão prontos para começar mais uma aula? Hoje nós vamos trabalhar a prescrição. Vamos lá? Então, pessoal, antes da gente começar a trabalhar com a prescrição, vamos verificar quais são as hipóteses de imprescritibilidade. De acordo com o artigo 5º, incisos não sei da Constituição Federal, porque números romanos até hoje eu não aprendi. Vamos lá, são crimes imprescritíveis. Letra A, o crime de racismo. Letra B, os delitos praticados por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui, vocês têm que ter duas atenções. Primeiro, o crime de tortura, ele prescreve, tá? A ação cível da tortura é imprescritível, mas o crime de tortura, ele prescreve. Já decidiu o STF que o rol da Constituição é um rol taxativo. Porém, o crime de injúria racial, por se tratar de uma das espécies de racismo, é um crime também imprescritível, ok? O conceito de prescrição, então, vem aqui no nosso primeiro slide. Prescrição é a perda em face do decurso do tempo do direito de o Estado punir, prescrição da pretensão punitiva, ou executar punição já imposta, prescrição da pretensão executória. Então, pessoal, em uma linguagem mais simples, o que é a prescrição? A prescrição é um limite de tempo imposto ao Estado para evitar o quê? A eternização da punição. Então, é a garantia do cidadão contra a eternização da punição. É o limite temporal imposto ao Estado, ok? Então, nós temos duas espécies de prescrição. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, que vai impedir o Estado de punir, e nós temos a prescrição da pretensão executória, que vai impedir o Estado de quê? De executar uma pena já imposta, tá? Então, essas são as duas espécies de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva, ela se divide em 4 outras subespécies, em abstrato, retroativa, superveniente ou intercorrente e virtual. Todas elas ocorrem antes do trânsito em julgado e impedem qualquer efeito de eventual condenação. Já a prescrição da pretensão executória ocorre depois do trânsito em julgado e vai impedir somente a execução da pena. Os demais efeitos, eles permanecem. Somente a execução da pena é que será obstada por conta da prescrição. Os prazos prescricionais, pessoal, eles estão todos no artigo 109 do Código Penal. Eles serão utilizados tanto para a prescrição da pretensão punitiva, quanto para a prescrição da pretensão executória, tá? Esse artigo 109 do Código Penal, eu transformei ele nesta tabelinha aqui, tá? Então, vejam como fica fácil. Então, aqui, se a pena for inferior a 1 ano, prescreve em 3. Igual ou superior a 1, menor ou igual a 2, prescreve em 4. Maior que 2, igual, menor que 4, prescreve em 8. Entre 4 e 8, 12, 8 e 12, 16, maior que 12 anos, prescreve em 20. Essa tabelinha aqui tem que estar na ponta da língua. Não tem como, nós precisamos decorar essa tabela do artigo 109 do Código Penal. Sempre vai ser necessário utilizar em prova. Então, se não tiver bem decorada na sua cabeça, você vai errar a questão. Mas não se preocupem, de tanto que nós vamos usar essa tabela na sala e resolvendo as questões, vocês vão verificar que vai ser automático, tá? Decorar essa tabela. Antes da gente entrar em cada uma das espécies de prescrição, eu quero que vocês deem uma olhada nessa linha do tempo. Essa linha do tempo, então, eu coloquei como marcos o fato, o recebimento da denúncia, a pronúncia e a confirmação de pronúncia, se for crime doloso contra a vida, se não, você exclui os dois, sentença e o trânsito em julgado.
e do lado a tabelinha do artigo 109. Então, a primeira, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Analisa-se a pena cominada ao delito. Leva-se em consideração qualificadoras e causas de aumento e diminuição. Não se leva em consideração as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes. Também não se leva em consideração concurso de crimes, pois a extinção da punibilidade incidirá isoladamente sobre cada crime. Pessoal, então como é que funciona? A gente vai levar em consideração a pena abstratamente cominada ao delito. Então, por exemplo, um crime de furto, 1 a 4 anos, um furto simples, reclusão de 1 a 4 anos. Em quanto tempo se dará a prescrição da pretensão punitiva em abstrato? A gente vai jogar lá na tabelinha do artigo 109. E aí você vai verificar que o crime de furto simples, 1 a 4 anos de reclusão, prescreve em 8 anos. Tá, e aí qual é a análise que a gente deve fazer? Voltando lá na nossa linha do tempo, a gente precisa verificar se ultrapassou o prazo de 8 anos entre o fato e o recebimento da denúncia, entre o recebimento da denúncia e a sentença, né? Lembrando que aqui é crime de furto, então não temos pronúncia nem confirmação da pronúncia, e 8 anos entre a sentença e o trânsito em julgado. Então, essa é a nossa prescrição da pretensão punitiva. Você pega a pena cominada ao crime, você joga lá na tabela do artigo 109, você descobre qual é o prazo da prescrição. E aí você vai analisar se entre a data do fato e o recebimento da denúncia ultrapassou esse prazo prescricional, entre o recebimento da denúncia e a sentença, e entre a sentença e o trânsito em julgado. Quais observações que eu coloquei ali no slide? Leva-se em consideração as causas de aumento, causas de diminuição, qualificadoras, privilegiadoras, sim, e sempre você vai considerar o máximo de aumento e a menor diminuição para poder jogar na tabela do artigo 109. Não se levam em consideração as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, tá? E também, no que se trata de concurso de crimes, nós não vamos levar em consideração o aumento da pena, seja pelo critério do cúmulo material, seja pelo critério da exasperação. Por quê? Porque a prescrição vai incidir sobre cada crime de forma isolada. No artigo 111, nós temos o termo inicial desta prescrição, tá? Então, antes de transitar em julgado a sentença final, ela começa a correr do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil da data em que o fato se tornou conhecido, e 5, nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Pessoal, não podemos esquecer em hipótese alguma o artigo 115 do Código Penal, que vai dizer que se o criminoso era menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, então o prazo prescricional vai reduzir da metade. Então, por exemplo, no nosso crime de furto, lá em que prescrevia em 8 anos, se na data do fato o sujeito tivesse 18, 19 ou 20 anos de idade, esse crime vai prescrever em 4 anos, tá? Ou na data da sentença, ele tiver mais de 70 anos. No artigo 116, nós temos as causas suspensivas da prescrição. Então, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, são as questões prejudiciais. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, presta atenção aqui que estava escrito no estrangeiro, e aí a lei do pacote anticrime fez essa alteração, é só de nomenclatura, mas é importante. C. Na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, então para evitar manobras procrastinatórias. E letra D, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
As causas suspensivas, pessoal, como o próprio nome já diz, suspendem o prazo e depois o prazo volta a correr da onde ele parou, diferente das causas interruptivas, em que zeram o prazo e o prazo começa a correr novamente do início. As causas interruptivas estão no artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se: A, pelo recebimento da denúncia ou queixa; B, pela pronúncia; C, pela decisão confirmatória de pronúncia; D, pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis. Então, dá um print na tela e dá uma olhada se as balizas prescricionais não são exatamente aquelas que nós verificamos na nossa linha do tempo. São os mesmos espaços. Então, entre o fato e o recebimento da denúncia, primeira baliza; entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, segunda baliza; terceira baliza; quarta baliza e quinta baliza. Minhas chaves ficaram horrorosas, mas tudo bem. Lembrando que em crime não doloso contra a vida, nós não temos a pronúncia nem a confirmação de pronúncia. Então, as balizas são aqui, aqui e aqui. E para fechar a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nós temos duas súmulas do STF de extrema importância. Primeiro, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Então, imaginem que a denúncia tenha sido rejeitada. O Ministério Público entra com o recurso e o acórdão dá provimento ao recurso do Ministério Público. Esse acórdão, essa decisão, vale como recebimento da denúncia. E a súmula 191 do STJ, a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Então, ainda que no final do julgamento o tribunal do júri desclassifique o crime para um crime não doloso contra a vida, ainda assim, a decisão de pronúncia interrompeu a prescrição. A nossa próxima espécie de prescrição da pretensão punitiva é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. O que são pressupostos aqui? Nós precisamos de uma sentença ou acórdão condenatórios. Nós precisamos do trânsito em julgado para a acusação, nós temos como norte a pena aplicada na sentença, os prazos prescricionais são os mesmos do artigo 109, e o termo inicial conta-se da publicação da sentença até o recebimento da inicial, contagem retroativa. Então, para facilitar, pessoal, o entendimento dessa prescrição, vamos olhar lá a nossa linha do tempo. Então, aqui, digamos que o sujeito tenha sido condenado, lá no nosso crime de furto, a uma pena de 2 anos de reclusão. A pena de 2 anos de reclusão prescreve em 4 anos, certo? O que a gente vai verificar? A gente vai verificar se entre a data da sentença e a data do recebimento da denúncia ultrapassaram ou não esses 4 anos. Essa é a nossa prescrição retroativa. Mas o que eu chamo bem a atenção aqui é o artigo 110, parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Pessoal, até 2010, a gente poderia fazer esse cálculo da sentença até a data do fato. Em 2010, esse parágrafo 1º foi alterado. Então, a partir de então, somente entre a data da sentença e a data do recebimento da inicial. Entre o recebimento e a data do fato, não se leva mais em consideração para fins de prescrição retroativa. Nossa próxima espécie de prescrição é a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Pessoal, exatamente iguais os requisitos da retroativa, com a única diferença: o termo inicial vai contar da sentença condenatória até o julgamento do recurso. A retroativa, ela retroage até a data do recebimento da inicial, certo? A
superveniente ou intercorrente, ela vai para frente da sentença condenatória até o julgamento do recurso. Então, olhando lá na nossa linha do tempo, você vai analisar esse período aqui. Pessoal, e de suma importância, a súmula 146 do STF. A prescrição da pretensão da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Sim, pelo princípio da proibição da non reformatio impejus, essa pena, havendo recurso só da defesa, não irá aumentar, né? Apenas diminuir ou, no máximo, ficar aonde está. E a nossa última espécie de prescrição da pretensão punitiva é a virtual ou hipotética. É aquela que o juiz ele presume a pena em caso de condenação. Então, ele verifica que provavelmente o sujeito vai receber uma pena de 1 ano. Nesse sentido, ele já é menor de 21 anos na data do fato, então a prescrição vai cair pela metade, então ele já considera prescrito antecipadamente. Pode isso? Não, não pode. A súmula 438 do STJ veio com a seguinte redação: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. E para finalizar, quais são as consequências do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva? Então, desaparece por Estado o direito de punir, inviabilizando a análise do mérito. Eventual sentença condenatória provisória é rescindida. O acusado não será responsabilizado pelas custas e terá direito à restituição integral da fiança. Não esqueçam do artigo da súmula, 220 do STJ, que vai dizer que a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. A gente vai verificar que ela vai aumentar em 1/3 a prescrição da pretensão executória, mas da punitiva ela não influencia. A prescrição da pretensão executória, ela está prevista no artigo 110 caput do Código Penal. A seguinte redação: a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Como termo inicial, nós temos lá no artigo 112, inciso 1º, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Pessoal, muita atenção aqui. Por quê? Porque o STF julgou para a acusação não recepcionado pela Constituição Federal. De modo que, pressuposto para a prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, tá? Não somente para a acusação. E outro termo inicial é do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de interrupção deva ser computado na pena. Quais são as causas suspensivas e interruptivas da prescrição da pretensão executória? Então, causa suspensiva, depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. É claro, né? Se ele está preso por outro motivo, essa prescrição fica suspensa. A partir do momento em que ele sai, ela volta a correr. E como as causas interruptivas, nós temos pelo início ou continuação do cumprimento da pena e reincidência. E aí no parágrafo 1º e 2º do artigo 117, nós temos lá que, excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Então, lembrando lá das causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva, nós temos o recebimento da denúncia ou queixa, a publicação da sentença, do acórdão condenatórios. Então, esses marcos interruptivos, eles se estendem a todos os autores do crime. Agora, pelo início ou cumprimento da pena e pela reincidência, não se estende, vale individualmente para cada um.
E o parágrafo 2º do artigo 117, interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5º desse artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Por que salvo a hipótese do artigo 5º? Porque o tempo da prescrição, quando o condenado ele foge, ele é calculado pelo tempo que resta de cumprimento de pena, pelo tempo que falta de pena a cumprir. Aí sim é que você vai pegar esse número e jogar lá na tabela do artigo 109. E é exatamente isso que está lá no artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Pessoal, no artigo 114, nós temos a prescrição da pena de multa. Quando ela for a única cominada, a prescrição se dará em 2 anos. Agora, se ela for cumulada com uma pena privativa de liberdade ou alternativamente aplicada, aí você tem o prazo prescricional da pena de multa vai ser igual o da pena privativa de liberdade. E, por fim, o artigo 118 traz lá que as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Quais são as consequências do reconhecimento da prescrição da pretensão executória? Extingue-se a pena sem rescindir a sentença, produzindo os demais efeitos penais e extrapenais. Pessoal, essa foi a nossa aula de prescrição. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês façam o simulado, verifiquem se aprenderam a fazer o cálculo certinho e depois voltem aqui para que a gente possa corrigir. Legal?